Olá, bem-vindos ao canal Res Pública. Mais uma vez vamos ter que falar da corrupção endémica. Estamos na semana 3, 4 dias a seguir ao problema de corrupção grave na Madeira. Autarcas, empresários, políticos, mais uma vez, todos misturados num esquema, num polvo, numa teia de corrupção que só denigra os madeirenses, os portugueses e a imagem que damos para a Europa e para o resto do mundo. Portugal desceu uma posição no Índice de Percepção da Corrupção, o chamado CPI, em 2023, da Organização Transparência Internacional. No documento divulgado esta semana, a organização lembra a demissão do Primeiro-Ministro António Costa, ainda em funções de gestão, no âmbito da Operação Influencer, e conclui: após anos de atraso, uma regulamentação mais rigorosa em matéria de lobbying deve ser uma prioridade. Numa lista em que a Dinamarca e a Finlândia são os países com melhor classificação, Portugal fica atrás de outros países como a França, a Áustria, o Chile e, vejam bem, Cabo Verde e a Lituânia. Portugal, que é avaliado no conjunto dos países da Europa Ocidental e União Europeia, volta a igualar a pontuação registada em 2020, a pior desde 2011, e continua abaixo do valor médio da região. O relatório nota a secção portuguesa da Transparência Internacional, que é uma coligação de organizações não governamentais anticorrupção com sede em Berlim, coloca Portugal como um dos países da Europa em que se registram mais falhas a nível da integridade política. Lembrando o caso que levou à admissão do Primeiro-Ministro, a Operação Influencer, como um exemplo de como os escândalos de integridade política persistem em Portugal. Diz então que é preciso serem reforçadas as regras relativas aos conflitos de interesse, às normas éticas e à transparência no exercício de funções públicas e nas atividades de lobbying. Mas, quando um partido como o Chega vai para a Assembleia da República várias e várias vezes e tem todo o Parlamento contra ele, a questão é: será que os políticos querem mesmo mudar? A corrupção na Madeira, onde a Polícia Judiciária apanha transferências de 7.500 euros para Miguel Albuquerque, até agora presidente missionário da região autónoma da Madeira. Estas pessoas que foram detidas por suspeitas graves de corrupção ativa e passiva, participação em negócio, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências, tendo sido executadas 130 buscas nas regiões e do continente. Falamos aqui de teias de interesses, de uma teia de interesses de corrupção que, infelizmente, fazem todos parte do PSD da Madeira. Certo, vão-me dizer que o PSD da Madeira, que a autonomia... Não... Meus amigos, neste momento, mais de 500 autarcas do PS e do PSD, que seja nas regiões autónomas ou no continente, são arguidos em casos de corrupção ativa, passiva, esquemas entre uns e outros. A questão que eu vos digo é que estes dois grandes partidos, que foram alternando há 50 anos desde o 25 de Abril, estão hoje gangrenados e reféns de esquemas mafiosos e corruptos que temos que ter muita atenção. O Presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e os empresários Avelino de Farinha, Presidente da empresa AFA, são dois dos detidos, segundo o Correio da Manhã, por suspeita de corrupção, prevaricação e abuso de poder. Nos últimos anos, Portugal é confrontado com casos e casinhos de corrupção dos dois maiores partidos nacionais, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Os portugueses não aguentam mais. Portugal precisa de uma operação como aquela que existiu na Itália há mais de 30 anos. Vou falar dessa operação que é muito, muito importante
e que tinha também sido instaurada por um juiz famoso depois da Itália estarem numa situação muito parecida com a nossa. Essa operação, conhecida pela Operação Mãos Limpas, ou italiano Mani Puliti, inicialmente chamado caso Tangentopoli, em português Cidade do Suborno ou Cidade da Propina, termo cunhado por Piero Colaprico, cronista conhecidíssimo do jornal La Repubblica desse tempo, referindo-se à cidade de Milão. Foi uma investigação judicial de grande envergadura realizada na Itália, nos anos 90. A operação teve início em Milão e visava esclarecer casos de corrupção durante a década de 1990, período de 1992 a 96, na sequência do escândalo do Banco Ambrosiano, lembrem-se, revelado em 82, que implicava a máfia, o Banco do Vaticano e a loja maçónica P2. A Operação Mãos Limpas, coordenada pelo Procurador da República, António Di Pietro, que mais tarde será um político, levou ao fim da chamada Primeira República Italiana, 1948-1994, e as profundas mudanças no quadro partidário com o desaparecimento de vários partidos políticos. Muitos políticos industriais cometeram suicídio quando os seus crimes foram descobertos, enquanto outros se tornaram foragidos dentro e fora do país. Tudo isto para vos dizer que comprovou-se ainda que os empresários pagavam propinas, corrupção, a políticos para vencer licitações de construção de ferrovias, autoestradas, prédios públicos, estádios e obras civis em geral. Com o apoio e sob pressão da opinião pública, a Operação Mãos Limpas teve como consequências o fim da chamada Primeira República e a extinção de muitos partidos políticos, levando muitos industriais, políticos, advogados e magistrados à prisão, enquanto outros envolvidos realizaram fugas espetaculares e mesmo 12 pessoas se suicidaram. Durante a campanha Operação Mãos Limpas, 2.993 mandatos de prisão foram expedidos, 6.059 pessoas estiveram sob investigação, incluindo 872 empresários, 1.978 administradores locais, 438 parlamentares, dos quais 4 haviam sido primeiros-ministros. Meus amigos, sem querer tirar ilações entre o que se passou há 30 anos na Itália e o que se passa hoje em Portugal, não deixa de ser muito parecido a situação que havia naquele tempo e a situação que existe hoje no nosso país. Assim como a Primeira República Italiana desapareceu, será que a Terceira República Portuguesa está em perigo? Deixo-vos à vossa apreciação. Mas não se esqueçam que no dia 10 de março vocês têm a possibilidade de mudar a situação como ela está hoje. Para isso, votem no Partido Chega, é o Partido da Mudança, votem em André Ventura, o homem que no Parlamento desde 2019 tentou várias e várias vezes de criar projetos de lei para disciplinar esta teia de corrupção que existe neste país. Carlos Medeiros, para o canal República.